Já ouviu falar em mapas mentais? É um recurso de visualização baseado em estudos da neurociência sobre o cérebro humano. Pode ser usado em tarefas, questões profissionais, estudos, eventos e uma infinidade de outras coisas. É bem interessante. Nosso cérebro, ele pensa como uma estrutura arborescente, né? Que chamam pensamento radiante. Ou seja, uma ideia, ela vai se ramificando, vai se abrindo, e essa mesma estrutura, que é uma estrutura que está na natureza, que está nas plantas, é a mesma estrutura do nosso neurônio. Os mapas mentais é um poderoso recurso gráfico que ele potencializa a capacidade sináptica do cérebro. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o estudo que foi feito por esse pesquisador que descobriu os mapas mentais, que se chama Tony Buzan, ele começou a ver como que os grandes gênios da humanidade faziam o seu processo criativo. E ele começou pegando alguns rabiscos de Darwin, de Leonardo da Vinci, eles faziam mapas, né, que ele chamou de mapas, que eram organizações mentais que não faziam muito sentido para as pessoas leigas. E ele descobriu que essa forma de organização das ideias, né, era a forma como que o próprio cérebro pensava. Ou seja, esse sistema de escrever em listas, na verdade, a gente não consegue visualizar muito bem. O que ele procurou mostrar com relação a isso, que o uso dos mapas mentais, ele potencializa o processo de criação de conhecimento e ele facilita também a retenção da informação através da memorização. Por exemplo, a gente escreve por listas, né? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso para o cérebro é muito monótono, né? Então ele descobriu que as estruturas como mapas mentais, né, que ela trabalha com uma estrutura espacial de forma arborescente, trabalhando com cores e linhas e a sua distribuição espacial, ela faz com que o cérebro crie um maior número de sinapses e criando um maior número de sinapses facilita o processo de memorização. Quando eu comecei a usar, eu descobri que eu, de certa forma, fazia, digamos assim... Intuitivamente, quando eu pensava alguma coisa, eu tinha que começar a rabiscar, né? E quando eu rabiscava, eu fazia conexões em determinadas coisas, até transformar aquilo num texto ou numa ideia que eu queria desenvolver. Os mapas mentais já são bem usados no mundo. Já tem cada vez sido usado em várias áreas do conhecimento, ciências humanas, ciências sociais, inclusive na engenharia. Na engenharia tem um exemplo que é dado dentro do livro, o Mind Map Book, né, que foi o livro onde que ele lançou as principais ideias dos mapas mentais, que é um engenheiro da Boeing. E ele mostra um mapa mental da estrutura de um Boeing e ele agradece ao Tony Buzan, dizendo que ele, através das ideias dele, tinha conseguido fazer com que o tempo de treinamento, né, tivesse diminuído sensivelmente. Mas qualquer pessoa pode utilizar em qualquer trabalho, palestra? Qualquer pessoa pode utilizar, desde criança, né? Hoje a gente já tem um conjunto de softwares, né, para construir mapas mentais. Inclusive, tem algumas empresas que têm o uso de mapas mentais de forma colaborativa. Vou dar um exemplo que é muito comum, né? Todo mundo faz a sua lista de compras no supermercado, né? Agora, muitas vezes, as pessoas, de certa forma, fazem a lista, vão lembrando, bom, digamos assim, a pessoa vai pensando assim, tá faltando leite, está faltando ovos, está faltando... E vai colocando as coisas, o que seria tradicional fazer uma lista, né? Assim, como é normal, como uma linha, né? Os vários produtos, né? Quando ela chegou lá no final, ela descobriu que o item que estava por último, ele estava na primeiro corredor do supermercado, da onde que ela já passou. O mapa, ele sempre começa com uma imagem no centro, né? Compras super... E ela pode botar até a data, tá? Vou botar isso aqui como um centro. Eu vou fazer com que cada ramo do mapa, como essa estrutura,
ele seja um corredor do supermercado. Então, por exemplo, normalmente o supermercado vai ter um corredor chamado laticínios. Eu coloco aqui e dentro dos laticínios eu vou colocando os pontos que eles estão dentro dele. Leite, queijo e os outros produtos que estão dentro desse corredor. Essa estrutura que a gente desenhou, que é uma simples lista de compra, ela fica, digamos assim, projetada dentro de nós, que muitas vezes, depois de a gente fazer um mapa mental, um certo detalhamento, a gente guarda como uma espécie de um recurso que, por vezes, a gente nem volta a olhar para ele, porque ele já está gravado dentro da nossa mente.